Fala, rapaziada, começando aqui mais um conteúdo exclusivo para o YouTube, novamente aqui com análises. Dessa vez a gente vai falar do Who's Number One 28, que vai acontecer dia 13 de junho lá em Costa Mesa, na Califórnia. Antes de passar a bola aqui para os meus companheiros de análise, quero agradecer a todo mundo aí que assistiu a nossa primeira análise do Mundial. Está indo muito bem aí, a gente está tendo muitas visualizações, muitos comentários também, tanto no YouTube quanto lá no Instagram. Então, muito obrigado aí, rapaziada, a todo mundo que tem acompanhado aí. E agora, novamente, apresentando aí meus companheiros nessa viagem que vai ser nessa análise. Karine Schweng, diretamente de Nova York. Como é que tá aí, Karine? Tudo bem? Muito bem, um dia. Estamos entrando no verão, então estou feliz, né? Como uma boa brasileira, eu gosto do calor. Ah, Então, já não podemos dizer o mesmo do Gualberto, que tá quase alagado em São Paulo, né? Como é que tá aí, Gualberto? Tudo bem? Cara, São Paulo tá foda, irmão. Tá frio demais aqui, cara. Porra, eu sou piauiense, né, velho? Puta Então merda. é mais complexo ainda esse negócio. Mas, pô, tudo e ótimo as por aqui. notícias do Rio de Vamos embora para Janeiro? essa análise. No Rio de Oi? Janeiro tá tudo tranquilo, rapaz. Tudo na normalidade, tudo como normal. Nada, É, não tem nada diferente acontecendo no Rio de Janeiro que já não aconteça todos os dias. Isso aí vocês podem ter certeza. Primeira coisa que eu queria falar aqui sobre o Who's Number One, evento diferente, evento de lutas casadas. Então, primeira coisa, Lucas Roberto, o que você acha do evento em si, falando de, não sei se você já participou de algum Who's Number One, ou se você já assistiu algum Who's Number One em loco. O que você acha da estrutura? O que você acha do evento em si, das regras? Fala pra mim. cara, o Who's Number One, ele foi um evento, assim, que, como curiosidade, eu fui convidado para lutar o primeiro Who's Number One, quando ainda tinha Caramba. kimono no evento, né? Era uma luta minha contra o Tainan. O Tainan tava chegando na faixa marrom, eu já era faixa marrom, e aí eu era o número 1 do ranking. E aí, naquela sequência ali, eu machuquei o joelho e não pude competir. Que ano isso, Roberto? Mas, né? Oi? Que ano? 2020. Maneiro. Ali, um pouquinho antes da pandemia. Logo depois já foi a pandemia. Foi o primeiro Who's Number One, cara. Entendi. Eu acho que a luta principal foi o Nicolas e o Vitor Hugo. Teve várias lutas. Teve Jansen versus o Rui. Colorida. Teve bastante luta e era principalmente a galera focada em kimono, né? E depois que mudou. Nunca assisti o Who's Number One em loco, mas eu consigo ver a estrutura, né, pela televisão e sei que é algo muito legal. Acho que o americano, embora faça uma ótima estrutura, ele tem uma forma mais simples de fazer a estrutura que o brasileiro, né? Ele deixa o evento correr mais rápido, enfim. E eu acho muito legal isso também, né? Acho que a diferença entre os dois, assim, não tô dizendo qual que é o melhor, qual que é o pior. E, cara, tende a ter grandes lutas naquele evento, né? Obviamente, todo mundo quer lutar bem o Who's Number One, porque todo mundo quer ficar bem posicionado com a Flow Grappling, né? Que hoje é a principal mídia, né? Linkada ali com a IBJJF e com todos os eventos, né? Então, acredito que é um evento aí que fora dá bastante notoriedade, ela dá muita oportunidade para o atleta se o atleta consegue se posicionar da forma correta. Com certeza. Você tem que Você tá no mudo, colocar o seu Alisson. microfone. Foi? Aí, Voltei? foi. Beleza. Só fala pra mim, Roberto, o que você acha das regras? Que são regras bem diferentes, né? Não tão diferentes assim, mas tem algumas particularidades. Sim, cara, eu acho que a principal particularidade do Who's Number One é não ter ponto, né, cara? E aí, eu acho que isso é muito coisa mesmo da galera ali do No-Gi, principalmente por o que tem um impacto ali muito do Gordon, né, cara? Que é a busca da finalização, né? Então, só pra galera aqui entender de uma forma geral, o Danaher, ele costuma falar que existe uma forma, e somente uma forma, do leigo, do cara que não sabe absolutamente nada de jiu-jitsu, entender uma luta de jiu-jitsu. É quando essa luta ela tem uma desistência. Então, eles priorizam muito a questão da finalização e do domínio de tatame, né? Então, essa regra, ela favorece muito para que qualquer pessoa que esteja assistindo a luta, ela consiga entender. E aí, ó, já é a segunda vez, tá? Já é o meu segundo cachorro subindo aqui, já subiu o primeiro. É o normal, tá?
E essas regras, elas favorecem muito para a galera que luta para frente, né? Porque como você não tá olhando pro ponto, não tem ponto, você não tem que ficar ali, às vezes, controlando a luta, e é mais um show do que um evento de... né, um evento, um campeonato, uma liga, acaba favorecendo quem está assistindo em termos de buscar o combate o tempo todo, porque você sabe que você tem que convencer os juízes, caso você não finalize, você tem que convencer os juízes que você foi mais agressivo, né? Então essa é acho que a coisa principal assim da regra do Rules Number One que vale a pena Algo destacar. legal também que eu acho no Rules Number One de destacar é que durante a luta os juízes, os árbitros, eles levantam a bandeirinha. É blue corner ou red corner. Acho que é isso que eles falam na hora. Isso. Então, durante a luta, você sabe... tem 3 momentos que eles fazem isso. Então, se você não chegou na finalização, eles avisam quem está ganhando na preferência deles. Então, você consegue ter noção de como que o árbitro está analisando a sua luta, do que, tipo, vou chegar até o momento final da luta e quem que vai ganhar. Então, você já tem ali um parâmetro de saber. Eu já tive a oportunidade de cobrir presencialmente 2 Rules Number One, que foi o primeiro que teve em Costa Mesa, que ia lutar o Gordon contra o Preguiça, e aí o Gordon saiu, lutou Preguiça com o Nick Rod, e também já cobri um em Dallas, no Texas, que eu lembro que quem estava no card era o Cole Abate, o Fabrício Andrei, tinha lutado com o Ethan. Então, no geral, assim, eu acho que o Flow Grappling, eles fazem um evento muito bom de assistir, tanto de casa quanto quem tá lá dentro. Eu acho que é bem mais intimista, acredito que igual o UFC, que eu também já fui, o UFC Fight Pass, o Rosenberg, ele faz isso. Então, acho que não é aberto, assim, não é tanta gente que vai no evento para assistir presencial, mas fica bem intimista ali, você está muito, muito perto do atleta, de tudo que está acontecendo. Então, como o Lucas falou, é uma grande oportunidade para quem é atleta e vai lutar esse evento, de você se autopromover, de você usar o evento a favor, né, para você, porque além de ter um evento grande, o Flow Grappling é a própria mídia que divulga o evento deles. Então, você tem inúmeras oportunidades ali de ser alvo ali do Flow Grappling, de fazer entrevistas, de conquistar ali o público americano também, que assiste. Show, perfeito. Então, boas colocações aí iniciais, pessoal. Só para falar para o pessoal que está assistindo a gente não vai falar aqui de todas as lutas, né, do card inteiro, se eu não me engano, são mais de 10 lutas no total. A gente vai falar aqui de algumas lutas específicas, que a gente anotou aqui previamente, e essa aqui vai ser uma pré-análise, tá? A gente vai voltar aqui semana que vem, depois do Who's Number One, para falar o que a gente achou das lutas em si. A gente vai voltar tá aqui bom? essa semana, né? Que já é dia 13. Depende da nossa... Porque tem Brasileiro Kids durante esse final de semana, então provavelmente a agenda vai ficar difícil, provavelmente só segunda-feira que vem que a gente vai voltar aqui. Então, para a gente começar a falar aqui das lutas, primeira luta, e é bem interessante, a primeira luta que a gente vai falar aqui é uma luta Kids, né? Quem diria que a gente veria hoje em dia uma luta Kids num evento dessa magnitude, né? Então, Ícaro Moreno versus Mackenzie Won, não sei se eu estou falando o nome correto, mas essa é a primeira luta que a gente queria analisar aqui hoje. Primeira luta Kids, não é a primeira luta Kids, né, do Rush Number One, já teve, o Ícaro já lutou um evento passado, se eu não me engano, né, também. E aí, Lucas, o que você acha dessa luta aí? Deixa eu só colocar uma coisa aqui antes de passar para o Lucas. Essa é a segunda luta Kids. A primeira foi o Ícaro que fez no Então, é isso. 26. E esse é o 28, no... então ficou só um evento sem Kids. E eu até fiz aqui algumas anotações do Ícaro. Então, realmente, ele foi o atleta responsável, acho que, de abrir as portas para o Kids no Who's Number One. Eles pegaram um atleta assim, bem chave, que é o Ícaro, que ele consegue atingir ali tanto o público brasileiro, por ele ser brasileiro, e o americano por ele falar inglês perfeitamente, ter sido alfabetizado, né, nos Estados Unidos. Então, eu acredito que o Ícaro é um atleta ali bem chave, ele se comunica muito bem,
ele, apesar da pouca idade dele, ele parece um adulto já desde os 7 aninhos, assim, da forma de se comunicar, de lutar. Então, é uma porta muito grande, realmente, que abre no jiu-jitsu com essa promoção de kids, da forma que os kids têm se portado também nas redes sociais. Eu sou muito curiosa, assim, entusiasta para ver o que vai acontecer com esses kids quando eles chegarem no adulto, porque do jeito que eles lutam, do jeito que eles recebem investimento dos pais, dos professores, dos treinos, enfim. Então, acho que vai ser uma luta aí bem interessante e também da gente acompanhar a evolução aí do Ícaro, o crescimento dele junto com o Who's Number One. Agora você, Lucas. O que você acha? Então, cara, é uma luta interessante, assim. O mais interessante dessa luta é o que tem por fora mesmo, né? Que foi o que a Karine destacou. Né? Se você observar a última edição da ADCC, teve o ADCC também para crianças. E esse tem todo um trabalho envolvido de muita gente, né? Então, o próprio Melk com a escola dele, aí tem o Daniel, que é outro menino, que é um dos maiores destaques do jiu-jitsu, né? Kigs, e não só Kigs, né, cara? São pessoas que movem muito a comunidade. O Ícaro também, que inclusive fizeram final. E eu lembro que quando eles fizeram a final do ADCC, muita gente esperou para assistir essa luta, né? Então, cara, pensa que há pouco tempo era incabível, era impensável você ficar esperando duas crianças, faixa amarela, laranja, lutar. É impensável isso. Né? Até o juvenil era algo meio impensável, assim, mas já tinha ali atletas né, promessas que todo mundo gostaria de assistir. Mas criança nunca foi pensável, e eles conseguiram abrir essas portas. Falando especificamente sobre essa luta, eu fiz uma breve pesquisa. O atleta que vai lutar contra o Ícaro, né, que é o Mackenzie Young, ele é havaiano, acho que é isso. Ele é um cara do wrestling, ele competiu também no ADCC Kids, então não é um atleta qualquer, embora seja menos conhecido que o Ícaro, mas ser menos conhecido que o Ícaro é normal, tá? Eu também sou menos conhecido que o Ícaro, e 93% da comunidade do jiu-jitsu, eu fui muito específico, é menos conhecido que o Ícaro. O Ícaro, ele é realmente um fenômeno, assim como o Daniel também, são caras que furaram a bolha, mesmo com pouca idade. Indo para termos de qualidade técnica, eu acho que tanto por lutar com kimono, sem kimono e viver integralmente de jiu-jitsu, eu acho que o Ícaro tá na frente. Inclusive, eu também pratico wrestling. Sim. Mas, cara, vejo nesse outro garoto uma agressividade boa e eu acho que vai dar uma luta muito boa. Não acho que é uma luta fácil, tá? Mas mas apostaria que o Ícaro sairia com a vitória, principalmente por todo esse, né, toda essa áurea que tem ao redor dele aí. Perfeito. Eu vejo que o Ícaro tem se aventurado bastante em campeonatos de wrestling mesmo, né? Já foi até campeão em alguns aí, então realmente mostra que ele está se diversificando bastante. Agora a gente avançando aqui para a próxima luta que a gente vai falar, é Felipe Andrew versus Declan Mood. Felipe Andrew que tem se aventurado muito também no sem kimono, lutou o CGI ano passado, ninguém dava muita coisa por ele, chegou na final, perdeu para o Nick Rod, mas aí até aí não tem muito demérito nenhum. O que você pode avaliar dessa luta entre o Andrew e o Declan Mood? Cara, o Declan é um cara muito duro, né? E já tem histórico, né? E com várias lutas muito boas. Inclusive, eu acho que ele venceu o Laranjinha, que foi terceiro lugar no ADCC, foi campeão mundial sem kimono, então é um cara que tem um histórico bom. Acho que treina com o Lachlan, é australiano, então a galera da Austrália tem um bom jiu-jitsu sem kimono. É um cara grande, forte, né, estudioso de jiu-jitsu, claramente estudioso de jiu-jitsu. Você vai no Instagram, vê as postagens, você vê claramente que é um cara estudioso de jiu-jitsu. Mas eu acho que é a primeira vez na história que a gente vê o Felipe Andrews se dedicando só para o no-gi, né? Então, eu vejo, mais uma vez, é uma luta bem difícil de apostar alguma coisa, mas eu vejo um certo favoritismo pro Felipe pela história construída, tá? Não necessariamente só pelo jiu-jitsu, mas por toda a experiência que traz, desde as faixas coloridas até agora. Trocou de academia, tá na Art of Jiu-Jitsu, onde tem muita gente, tem muitos caras que são estrategistas, que são muito bons ali. Então eu vejo um certo favoritismo pro Felipe.
Mas, e outra coisa que é muito importante eu ressaltar aqui, é que eu tenho muito mais... eu consigo fazer análises muito mais profundas no jiu-jitsu de kimono, tá? No jiu-jitsu sem kimono eu consigo fazer umas análises que são boas, mas são um pouquinho mais rasas. Mas, enfim, eu acredito que o Felipe sai na frente, mas principalmente pelo contexto geral, pela história e pela ser a primeira vez que a gente está vendo ele totalmente focado só no sem kimono no momento. Lucas, se você puder falar um pouco, a gente aproveitando aí essa luta do Felipe Andrew, como vocês disseram, ele nunca foi um atleta especialista em no-gi, ele competia muito mais gi, e depois começou a voltar a carreira dele mais para o no-gi, fazendo ótimas performances. Você, como atleta também, treinador, com sua vasta experiência, você acredita que os atletas que vêm do kimono, eles têm uma vantagem superior para migrar para o no-gi do que o contrário? Porque eu vejo o adversário dele compete, treina exclusivamente sem kimono. E o Andrew, ele vem com a base do kimono, mas se deu muito bem no sem kimono quando ele fez a migração. O Tulsi Jr. foi para a final com atletas que vivem, treinam e respiram o no-gi 100% do tempo. Tá, cara, tem algumas características que elas são mais, como que eu posso dizer? O jiu-jitsu de kimono, ele tende a ser um pouco mais difícil no aspecto de manter o adversário preso, né? Então, por exemplo, para o passador, em teoria, não pensando em estabilização, mas pensando em se livrar de movimentos, o jiu-jitsu de kimono, ele exige mais técnica para que você saia de movimentos, né? Então, a gente tem muito essa característica. Até o momento, e aí a gente vai fazer um retrato histórico quando a gente pensar em com kimono e sem kimono, até o momento teve mais lutadores de kimono que foram pro sem kimono que venceram que o contrário. Até agora a gente não viu um atleta sem kimono que veio pro kimono e venceu. Mas também a gente tem que pensar que desde quando surge o ADCC, os atletas eles competiam jiu-jitsu de kimono, né? Os atletas de jiu-jitsu, porque vale lembrar que o ADCC não é um evento de jiu-jitsu, é um evento de grappling. Então ali tem wrestlers, ali pode ter judoca, ali pode ter a galera do sambo, ali pode ter qualquer tipo de atleta que ganhe uma classificação e que saiba lutar no solo. Mas invariavelmente a luta mais eficaz de solo, e aqui é eu me colocando em uma polêmica fora da comunidade do jiu-jitsu, é o jiu-jitsu, né? Não tem o que fazer. Então, toda a galera que vivia de jiu-jitsu de kimono, quando eles tiravam o kimono, era muito mais fácil para eles lutarem no sem kimono, porque era a mesma galera que estava lutando ali os eventos, né? Lutando os campeonatos. Não existia antigamente, ou pouco existia, só lutar sem kimono. Talvez a galera da luta livre, mas ainda assim o jiu-jitsu era superior à luta livre, tá? Eu acho que cada vez vai ficar mais difícil isso. Eu acho que cada vez vai ficar mais difícil. Por quê? Porque agora a gente tem grandes referências técnicas no sem kimono e a gente vê cada vez mais as pessoas fazendo escolhas se elas querem ficar no com kimono ou no sem kimono. Pensando nisso com o direcionamento correto, e aí quando você vai lá no top 1, que é o John Danaher, que eu acho que é o melhor sem kimono do mundo, ele deixou uma literatura muito grande de como se treinar sem kimono. Então, acho que cada vez menos vai acontecer essa transição. Mas, falando de uma forma geral, é muito mais provável que um atleta do kimono vá para o sem kimono. Porém, também é um fato, eu não lembro de algum atleta do sem kimono que quis vir para o kimono. Até porque o que eu acredito é que competitivamente as oportunidades elas são maiores hoje no exterior, né, em outros países, elas são maiores no sem kimono. Pensando só na parte de atleta, eu não estou pensando como academia, eu não estou pensando em qualquer outra coisa. Como atleta, eu vejo muito mais eventos de luta casada sem kimono do que com kimono. Então, para a galera que já pratica sem kimono, eu não acho que eles façam essa transição. Então, é uma afirmativa sim, mas é uma afirmativa que ela é muito mais profunda do que rasa. Perfeito. Enquanto tu falava, Gualberto, uma coisa que vinha à minha mente eu acho que um atleta que dá para citar hoje que faz muito bem os dois é a Helena Crevar, né? Você vê que ela tem
um alto nível, tanto com kimono quanto sem. Eu não sei se ela começou no jiu-jitsu com kimono ou sem kimono, não sei dizer, mas eu vejo que ela tenta manter os dois. Ela compete Sim. BJJF o tempo inteiro, ela tá lutando World League lá fora também. Ela luta a DCC, ela luta todos e tenta manter. Talvez eu vejo ela um pouquinho melhor sem kimono, talvez, mas não quer dizer que ela com o kimono tenha um nível baixo, né? Eu acho que Não, e ela ganha tudo, né, sim, cara? Ela ganha tudo. exatamente. Mas eu acho que a escola dela favorece muito, cara, porque ali é muito conhecimento conceitual sobre jiu-jitsu, sabe? E aí, cara, a gente pode citar outros atletas aqui também, né? Só que aí eu vou citar um atleta mais do kimono do que do sem kimono, que é o Diego Pato. Uhum. Que foi o que a gente falou na Grande análise. última live aqui, que foi que o cara consegue competir com e sem kimono em regras diferentes em semanas espaçadas, cara. Isso é muito absurdo, assim. Sim, ele e a Helena também tem esse perfil. Então vamos aqui avançar para a próxima luta, que ela tem um asterisco grande aqui, que ela não aconteceria, né? Essa luta aqui, ela está substituindo Luke Griffith versus Felipe Preguiça. Preguiça acabou, infelizmente, rompendo o ligamento aí nas últimas semanas. Eu acabei vendo o vídeo, nossa, toda desejo aqui melhoras pro Preguiça. E aí a luta que substitui a luta entre Luke Griffith e Felipe Preguiça agora é Lucas Hulk versus Dory Alwin, né? Luta que acabou em cima da hora, não sei se dá para fazer muita análise, mas eu queria saber aqui sim a sua opinião, Roberto, sobre esse duelo entre os dois. Cara, o Dora é um cara que tem alguns títulos. Eu acho que ele tem mais títulos no Gi do que títulos de kimono. Também é um cara que ainda não teve grandes conquistas na faixa preta, mas vejo ele lutando melhor sem kimono do que com kimono, né? De qualquer forma, cara, o Lucas Huck, ele é um monstro sem kimono e com kimono, né? Então aqui eu poderia citar inúmeros títulos do Huck com e sem kimono. Também posso citar as lutas que o Huck ele fez contra o Gordon Ryan, né, cara? Que não foram lutas assim que foram dominadas pelo Gordon. Eu acho que pode até ter acabado com finalização, mas que foram lutas que o Huck ele conseguiu algumas vantagens dentro do combate. Né? O Huck é finalista do último ADCC ou do penúltimo ADCC, do penúltimo ADCC, né, que rolou, que ele fez a final com o menino lá Bodoni. Desculpa? Exato, ele fez a final com o Bodoni, começou ganhando e depois acabou perdendo. Então, cara, essa luta, o Huck é super favorito. Vale lembrar que o Huck ele está voltando, né? Então, pode sentir um pouco o ritmo e tal, mas, cara, eu acho muito improvável. Acho que essa luta é uma luta muito boa e talvez, aí sou eu pensando, mas talvez seja até uma luta para recolocar o Huck no cenário. Tá? Então, acho que essa luta é muito para ele. O Hulk não fez muitas lutas desde que ele voltou da lesão, né? Ele participou do CDI e eu não vi ele lutando muito mais, né? Vocês me confirmam? Não, ele ficou bem afastado do cenário, assim, cara. Bem afastado mesmo. Vamos torcer que ele consiga desempenhar. Acredito que sim, porque ele lutou muito bem no CDI, né? Você ia falar alguma coisa, Karine? Eu te interrompi? Não. Não? Não? Então, beleza, vamos seguir aqui. Essa luta aqui eu queria destacar uma coisa, né? Já vou falar aqui, que é a luta co-principal, né? Xande Ribeiro versus o Kit Dale, mas o que eu queria destacar aqui é a promoção por parte do Kit Dale, né? Que ele acabou adotando uma postura de estou lutando contra uma lenda que eu vou ser amassado, deixa eu tirar meio que uma onda de. Não sei se vocês acompanharam os vídeos dele no Instagram, depois vocês dêem uma olhada. Ele adotou uma postura de vou ser amassado por uma lenda. Não sei o que você acha sobre isso, Roberto. Você acha que é a melhor forma de lidar com uma luta? O que você acha disso? Você falou isso, Cara, né? depende da cabeça do cara, mas Teve várias eu vezes. acho inteligente. Eu acho inteligente. Por exemplo, se eu vou lutar com um cara que é super favorito, que é uma lenda e que, enfim, que já ganhou muito mais do que eu ganhei dentro do jiu-jitsu, e eu transfiro toda essa responsabilidade para ele, tudo que vier para mim é lucro, e tipo, se eu perder, normal. Mas se eu ganhar, porra, aí eu quebrei a banca, tá ótimo, cara.
sabe? Tipo assim, você transfere toda a responsabilidade pro outro lado. O jogo Acho que o mental é Xande vai muito, sentir algum muito tipo. complicado, né? O jogo mental de atletas É, tem que ter uma estratégia muito bem tem que decidida. saber jogar, exato. E se eu acho que o Xande vai sentir alguma coisa, eu acho que ele não vai sentir absolutamente nada, né, cara? O cara, o Xande, ele é muito diferente nesse aspecto. Então, se você vê o Xande, né, falando sobre luta ou analisando alguma coisa, você vê que ele vive realmente a arte marcial e que ele entende de uma forma muito mais profunda o que é uma competição, né? Então, acho que vai ser realmente amassado. Acho que o Xande vai chegar numa finalização, né? Com quanto de facilidade ou dificuldade eu não consigo precisar. Mas, cara, eu não vejo muita saída, cara. Master lutar, porra, pra algum Master lutar com o Xande, cara, porra, tem que ser alguma uma dessas lendas aí, cara. Da idade dele, lutar com ele tem que ser de uma das lendas. E eu vou te falar, cara, até no adulto é muito difícil, cara. Um adulto ali com tempo de luta bom pro Xande é difícil, cara, porque é muita experiência e é muito bom de jiu-jitsu também. Não é só, tipo assim, quando o Xande venceu os campeonatos, ele venceu 7, né? Eu vi o Xande vencer o último campeonato mundial de jiu-jitsu dele. Ele venceu a final contra o Lucas Leite em 2015. Cara, pô, muita experiência, cara. O cara não desespera nunca, o cara tá sempre bem na luta, independente da situação. Então eu vejo realmente um amasso aí, velho. Eu concordo com o Kit, tá? Ele tá certinho. Eu acho que vai ser um amasso mesmo. Mas o legal também, assim, de ver a volta do Xande, a gente teve a oportunidade, o Alisson estava cobrindo o europeu, viu ele lutar lá de perto. Cara, é impressionante como esse pessoal que foi lenda há muitos anos, conseguiu aí se consagrar, colocar o nome deles na história, eles conseguem se manter com esse jiu-jitsu old school e dominar realmente 100% da luta. Então, como você falou, ele não se desespera, ele vai ganhando a posição ali, amassando o cara, finaliza, faz o estrangulamento, guarda fechada, meia guarda, assim, é um jogo que realmente você vê assim, a nova geração às vezes não quer, não sei se não quer aprender ou se não se interessa muito, mas que realmente tem efetividade. Então, eles colocam isso. Eu já tive oportunidade, não só em campeonato, mas de assistir vários treinos de old school, da galera assim, braba mesmo, das antigas, batendo em adolescentes, em adultos que estão em auge da carreira deles. Então, caso assim de eu assistir e pensar, será que tá deixando fazer isso? Cara, não tá. Realmente está sendo amassado. É um jogo muito eficiente. É algo assim, cara, de se impressionar. Então, ter o Xande lutando. Vou lançar a petição aqui, volta Masters para toda essa galera aí voltar a competir, Rafael Mendes, Cobrinhas, toda essa galera aí, eu desculpo, vamos voltar a lutar, O pelo amor, adulto, por dar um favor. show pra gente. Inclusive, a galera tava levantando isso, né? Levantando uma luta do Rafael Mendes, Cobrinha, não sei o que, lá no BJJ Stars. Sim, o tempo Cara, inteiro. eu vou te falar que o meu sonho, tanto que eu falei do Absoluto Leve, e foi porque, cara, nunca aconteceu uma luta que eu gostaria muito de ter visto, mano. Inclusive, os dois pararam com a mesma quantidade de títulos. Rafael Mendes e Lucas Lepe, pra ver quem realmente era o melhor peso leve da história. Acho que ficou entre os dois, assim, sabe? Quem era o melhor da história. Pô, imagina uma luta dessa, cara. Não, mas Porra, eles velho. eram de É que eu diferentes acho que é muito categorias, improvável. Lucas. Não, sim, um era pena, outro Uhum. era leve. São diferentes categorias, mas uma categoria só é diferença. Daria pra fazer uma Né? luta. Hoje em dia, Porra, talvez não, e outra, até... você tava falando, tipo assim, cara, o Rafael Mendes, no World Pro no Gui, quando teve, o Rafael Mendes empatou com o Rodolfo Vieira no auge. E deram a luta pro Rodolfo. Tipo, o Rodolfo com 90 e poucos quilos, forte demais, gigante. Você acha que uma categoria diferente faz alguma diferença pro Rafael Mendes? Diferença nenhuma. Cara, se essa luta acontecesse, velho, porra, é o sonho de quem viu esses caras lutarem. Eu acho que não vai acontecer, mas não custa nada. Vai que a gente pega esse corte e a gente vou lançar essa petição. Tá lançada aqui, rapaziada. Vamos voltar aí. O Mendes também, ele posta direto vários vídeos dele treinando. E aí você vai ver nos comentários, galera, volta a lutar, se inscreve em algum Open aí, pelo amor de Deus. E ainda tem as histórias, os burburinhos por trás das câmeras, porque
Nos bastidores, quando a gente tem a oportunidade ali de estar conversando com vários atletas, o pessoal da IOJ, vários, eu não vou dar nome aos bois, mas sempre as pessoas me falam, caramba, o Rafael Mendes, ele amassa todo mundo no treino, é como se ele estivesse lutando ainda na ativa. E aí, não só a história dele, então eu já escutei isso de pessoal que foi treinar no Cobrinha, de alunos, que o Cobrinha também faz a mesma coisa, ele vive como um atleta ainda, você vê que eles têm ainda o mesmo porte físico, não engordou nem nada, parece que está na mesma forma física. André Galvão, cara, o próprio... são muitos atletas. O Lang. Eu brinquei com o Cavaco, agora no Mundial, todos. quando eu fui entrevistar o Cavaco parecia um armário gigante. Eu falei, caramba, o Cavaco tá enorme. O Cavaco, inclusive, acho que vai lutar o Mundial Master. Vai lutar, foi nessa entrevista que eu falei com eles, que ele vai lutar o Mundial. E o Cavaco é gigante, bicho, o braço do tamanho de uma árvore. Então, tipo, os caras estão sempre no shape, estão sempre em forma. Então, quando vocês quiserem aí, rapaziada, podem voltar para dar um show pra gente aí. E só para completar o que a Karine tinha falado, a primeira vez que eu vi o Xande lutar, eu já tinha visto o Xande lutar, né, na TV, no YouTube antes, mas a primeira vez que eu vi ele pessoalmente foi realmente no Europeu, no início do ano agora, e cara, muito diferente. Ele entrava com uma frieza em cada luta, chamava pra guarda, finalizava. As 2 primeiras lutas dele foi exatamente igual. Chamava pra guarda, finalizava, apagou 2 caras assim. Então, cara, é outro nível, né? A gente tá falando de uns caras aqui muito absurdo. A gente enrolou pra caramba, porque a gente já vai pra luta final agora. Talvez a luta que tá todo mundo esperando aí, mas é claro que a gente ia deixar essa luta pro final, pra vocês assistirem e darem engajamento pra gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, Mika Galvão versus Jonathan Gracie. O que você pode falar? Era uma luta que todo mundo queria ter visto no BJJ Stars, acabou não acontecendo, né? O Jonathan perdeu pro Taza nos pontos. E acabou... o Taza frustrou nossos planos. O Taza acabou com o clima da galera. E aí não aconteceu. E agora, né, a gente vai ter Jonathan Gracie versus Mika Galvão. O que você pode fazer de análise dessa luta, que com certeza vai ser bem complexa? Não, mas a gente teve uma final muito boa também, que foi teve uma final muito boa, não? Sim, claro. Mas com certeza essa luta aí ficou com um gostinho aí de ter acontecido. Mas eu acho que a final do Roberto com o Mika foi uma final que o Jonathan e o Mika seria melhor. E aí eu vou te falar o porquê, cara. O Mika, ele é um cara que ele é muito bom em tudo, mas ele é muito bom em bote. Se ele luta com um cara que se abre muito como o Roberto, aquele tipo de situação acontece. O Jonathan é um cara mais conservador lutando. Então a possibilidade de acontecer um golpe daquele é um pouco menor. Não estou dizendo que não vai acontecer, pode acontecer tudo nessa luta. Mas eu sinto que, e até na regra do BJJ Stars, poderia ser uma luta melhor, ser uma luta até o último minuto, enfim. Mas falando entre os dois, a primeira coisa que eu vou aqui analisar são os técnicos, né? Então, a gente tem de um lado o Gui Mendes e talvez o Cole também, que eu acho que o Cole é o professor no Gui da Art of Jiu-Jitsu. E do outro lado, a gente tem o Melk Galvão. Acho que ambos têm trabalhos muito parecidos. Acredito também que ambos são pessoas que estudam muito jiu-jitsu e que gostam de entender o adversário, né? E parece ser lógico quando eu falo assim, cara, o professor gosta de entender o adversário do atleta que ele vai lutar. Mas não necessariamente isso é uma regra no jiu-jitsu, tá? Então, o jiu-jitsu, de uma forma geral, a maioria dos professores nem fazem questão assim de estudar, e aí é uma particularidade deles mesmo, mas esses 2 professores eu tenho certeza que eles gostam muito dessa análise enfim, né? Então a gente já começa com a luta que ela vai fora do tatame, que são a briga dos técnicos aí, que são excelentes técnicos, tá? E que certamente estão aí, pelo menos no top 3 do jiu-jitsu. Quando a gente vai pensar em Mika e Jonathan, a gente também pode lembrar que eles já lutaram, né? Eu acho que o Mika saiu com a finalização, foi no Mundial de 2023. Não, 23. Ah, tá. Não, 18 não, o Mika é uma criança, eu acho. Verdade. O Mika é muito novo, Confundi. cara. A gente esquece isso pelo tanto de título que ele já ganhou, mas ele é muito novo. Confundi. Foi 2023. Não. O Mika foi campeão mundial em 2024, 2022. Eles lutaram a semifinal do campeonato mundial. Naquela oportunidade, o Mika saiu muito na frente.
Mas é importante ressaltar aqui que o Jonathan ele tá muito focado no jiu-jitsu sem kimono. E, cara, é um cara extremamente inteligente. O Jonathan é da minha geração de jiu-jitsu, então a gente chegou muito a gente competiu 3 vezes um contra o outro. E, cara, sempre foi um cara muito difícil, muito técnico, muito forte, muito tudo. Mas, obviamente, não tem como apostar contra o Mika nessa luta, até porque o Mika é o atual campeão do ADCC da categoria. O fato de eu apostar no Mika não tira o fato do Jonathan ser um excelente atleta e também não muda o fato dele poder vencer uma luta. Até porque a luta ela só se vence lutando. Não existe, você pode falar sobre favoritismo, mas no fim das contas o favoritismo ele só serve para fazer a aposta, cara. No fim do dia, o que realmente muda, o que realmente faz a luta acontecer é o que acontece dentro do tatame. Mas vejo um favoritismo do Mika, até porque o Mika também não competiu no Mundial desse ano, então vai entrar aí. O Mika esse ano só competiu no Gui, né? Ele competiu o GP do BJJ Stars e agora ele tá competindo Ele lutou o Rio Open o, também. Voltou, lutou um Rio o Rio Open, Open. e depois lutou o BJJ Stars. Isso. O Rio Open lutou no Gui também, No né? Gui também. No Gui. Ele só lutou no Gui esse ano. E eu acho que ele lutou o Rio Open só pra pegar um ritmo de competição pra já entrar no BJJ Foi uma Stars. semana antes. Então vejo o favoritismo do Mika, né? O Mika, quando a gente fala em favoritismo, ele é favorito em quase qualquer luta que ele entrar. Mas, cara, o Jonatas é um excelente atleta e, cara, pode realmente vencer essa luta. E se vencesse, não seria, tipo assim, cara, a maior surpresa do mundo, porque é realmente muito bom atleta e tá muito bem assistido pela equipe que tá. Pode falar, Karine. Então, uma das anotações aqui que eu fiz também é que o Mika, não sei se vocês sabem, eles estão lutando pelo cinturão. Essa luta vai ser pelo cinturão, sendo que o Jonatas, ele é dono eles estão lutando pelo cinturão do Jonatas, porque o Mika também é dono de um cinturão. Então vai ser o Mika é dono do cinturão 170 libras, né? Nessa categoria, e o Jonatas até 175. Então, a disputa é do cinturão do Jonatas. O Mika, se ele ganhar essa luta, ele vai ser dono de 2 cinturões, assim como o Pato é no evento do Who's Number One. Então, eu acho que vai ser bem interessante também essa luta. Eles já lutaram, como você falou, de kimono, mas vai ser a primeira vez que vão lutar sem kimono. Então, vai ser é mais interessante também assistir essa luta, são jogos diferentes, o Jonatas está muito mais focado no sem kimono, o Mika, ele é a gente não citou o nome dele, mas ele é assim desses atletas que se saem bem com e sem kimono, com uma facilidade assim enorme, o jogo dele casa muito bem, ele luta do jeito que a gente gosta de assistir, então é para frente, a forma que ele luta acho que envolve muito, e eu acho que eu assisti o Jonatas falando no MMA hoje, e ele perguntaram para ele abertamente, 99% das pessoas estão votando que o Mika vai ganhar, e ele falou, isso é um fato, não tem como negar isso, mas eu tô indo como zebra, underdog, e para mim não tem problema nenhum. Ele falou, inclusive, que não ia se mudar muito o jogo dele, ele acha que ele consegue ganhar no Mika também no melhor do jogo dele, que é diferente, ele tem um pouco mais de cadência no começo da luta, ele domina mais o atleta para depois finalizar, então ele destaca aí algumas partes aí do jogo dele, sem tirar também, reconhece o favoritismo do Mika, então eu acho bem legal. E também o Jonatas, ele tá invicto no UFC Fight Pass. Então, ele já lutou várias vezes lá, né? Várias vezes lá. Então, ele tem uma maior... um treino só focado no Nogi desde quando aconteceu o fato lá do doping da IBJJF. Então... o Jonathan tem lutado bastante, né? Ele, se eu não me engano, ele é o recordista de lutas no AJXC. Ele já lutou, acho que umas 3, 4 vezes no AJXC só sem kimono. No UFC Fight Pass também já lutou várias vezes. Então ele é um cara que compete muito, tá acostumado a competir bastante sem kimono. O que eu quero te questionar agora, Alberto, é o seguinte. Eu lembro que quando estava para acontecer o BJJ Stars, né? E como eu falei aqui, era uma
era uma luta que o público queria e já achava que seria meio que certa, né? Sabe aquelas lutas que você acha que já vai acontecer? Que era Jonatas versus Mika na final do BJJ Stars. Então, eu lembro do Dória falando que todo mundo colocava as fichas no Mika, mas apostava muito que o Jonatas conseguia ganhar tanto no BJJ Stars quanto no Who's Number One por conta da regra. Acreditava que a regra ajudava muito o estilo do jogo do Jonatas. Se tu pudesse ver um caminho para o Jonatas vencer o Mika, qual seria esse caminho? E tu acha que a regra ela ajuda o Jonatas Gracie nessa luta contra o Mika ou não? Tu acha que não tem nada a ver? Cara, vamos lá. Eu acho que a regra do BJJ Stars, eu acho que ela favorece mais o Jonatas naquela oportunidade do que a do Who's Number One. Vocês conseguem tirar a dúvida? Eu acho que vai ser 15 minutos essa luta? Quanto tempo vai ser? Caramba, Afinal, 15 é minutos? mais tempo mesmo. Eu acho que são 15 minutos, sim, cara. Eu acho que são 15 minutos e a cada 5 minutos o juiz ele vai dizer que acredita que tá vencendo. Quanto mais tempo contra o Mika, eu acho pior, cara. Porque eu acho que ele tem mais tempo de desenvolver no finalizações, tá? Embora o Mika ele seja um atleta ele tem as duas características, né? Ele pode ser o cara que pode te dominar, mas ele pode ser o cara que pode te dar um bote a qualquer momento e acabar a luta, né? O cara é realmente muito perigoso. Os caminhos pro Jonatas, na minha opinião, é exatamente aquilo que ele já colocou, que é o próprio jogo dele, que é neutralização, é colocar o jogo em cadência baixa, porque sempre que a cadência ela sobe, sempre que o ritmo da luta ele sobe muito, acaba sobrando golpe. E aí se sobrar golpe é ruim, né? Então, por exemplo, sei lá, você entra uma double leg no Mika muito rápido, derruba, não sei o que, se virar scramble, a chance do Mika dar um bote no braço é muito grande. Sempre tem scramble, é uma luta ruim contra o Mikael. Sempre que você consegue, não, até porque pouquíssimas vezes, ou eu acho que eu nunca vi alguém controlar. Mas eu acho que o caminho contra o Mika é tentar controlar, colocar as costas dele no chão, tentar ir pro body lock, tentar ir neutralizando quadril e perna e só depois disso ir avançando, cara. Eu acho que é uma luta que vai se ganhando pouco a pouco. Não é uma luta que, tipo assim, cara, vou chegar rápido numa posição. É ir fazendo as posições, ir neutralizando e deixando de costas no chão e aos pouquinhos vendo qual que é o caminho que aparece e tomando as decisões certas, porque qualquer decisão errada é isso. O Mick é exatamente isso, cara. Ele pode estar perdendo a luta, 14 minutos de luta, e no finalzinho encaixar um armlock e quebrar seu braço. Então, ainda assim, mesmo fazendo tudo certo, ainda tem que achar a melhor opção possível, né? E eu acho que o Jonatas ele tem realmente essa característica assim, de ir cadenciando a luta e colocando pressão. É um atleta que joga muito com a pressão. Então vejo uma luta muito boa. Vejo um duelo de estilo aí, cara. Pô, legal. Só assim, acho que a gente já passou por todas as lutas agora, né? Então, eu só queria colocar algumas coisas assim gerais também. Falando ainda do Jonatas, ele falou nesse podcast que ano que vem ele já volta à IBJJF, então já passou o tempo dele, já vai passar o tempo dele de punição. Legal. E ele falou que com certeza vai lutar a IBJJF, vai estar nativa aí de kimono também. Então a gente pode ver essa luta acontecer mais vezes, né? Na IBJJF, em eventos assim abertos, o Mika lutando mundial e tal. Então pode ter outras revanches aí entre Mika e Jonatas. E uma coisa assim, que o Ricardo Amendolia, que é o matchmaker do Flow Grappling, ele já falou diversas vezes que, e foi comprovado isso, porque ele faz o casamento das lutas de um jeito que realmente é para a luta entregar o que o público quer assistir. Então, se você olha assim, todas as edições assim do Who's Number One, eles têm uma taxa alta de finalização. Então, às vezes, muitas pessoas querem, sei lá, 2 atletas que estão se destacando muito em cada uma das pontas. E às vezes essa luta acontece e não acontece nada efetivamente. Assim, não tem um lutão como todo mundo achou que era. São atletas que ficam um pouco mais travados ou pelo alto nível técnico, enfim. Mas é uma característica desse casamento das lutas no Who's Number One pelo Ricardo é isso, é de realmente entregar finalização ou posições assim legais que a gente gosta de assistir. Então é feito de um jeito para dar show mesmo. O Who's Number One é um show, né? Você vê
tudo, estrutura, a transmissão, tudo voltado pro show, né? Acho que a gente já pode finalizar, né, pessoal? A gente já passou por todas as lutas, já falamos aqui de tudo, todas as principais lutas que a gente quer falar, fizemos umas considerações gerais, acho que foi bem completo aqui o episódio. Lembrando que a gente vai voltar aqui depois do evento, para a gente aí sim falar sobre o que aconteceu nas lutas, analisar luta a luta, detalhes, os resultados, a gente vai voltar aqui para falar, desenrolar e o que pode acontecer com cada atleta, né? Cada pessoa que venceu ou perdeu, a gente também pode aqui ver o futuro desses atletas, né? Como são lutas casadas, fica bem mais fácil. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço a companhia de vocês dois, Karine, Gualberto. Muito obrigado, rapaziada. Vejo vocês aí no próximo, na próxima análise do Rosnaboan. Rapaziada que ficou aí com a gente até agora, muito obrigado novamente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir. Ô, Pode Alisson, falar, Gualberto. jogo rápido. Claro. Esse vídeo ele sai antes ou depois do Rosnaboan? Antes, né? Antes. Ah, beleza. Não. Então deixa eu só olhar. Eu vou colocar só os nomes aqui que eu acho que vão ganhar, desde o underdog até lá em cima. Vai lá, manda brasa. Vai que uma aposta junto e, né, precisa de uma ajuda. Me cobra depois, tira o print. Não, beleza, vamos cobrar, vamos deixar, o vídeo vai estar salvo. Tira o print e cobra depois. Às vezes eu vou falar besteira aqui, vai lá, vai ser uma merda. A galera tá te vendo aí, vai lá. Valendo R$10 luta 1. Por luta. Beleza, show de bola. Luta 1, eu vou no Ícaro Moreno. Luta 2, eu acho que é o Pablo Rosales, que é do Melk. Isso, é ele eu mesmo. vou no Pablo, né? Cara, a luta 3, eu deixei anotado. Deixa eu ver. Eu vou no Carson. E eu não vou explicar os motivos, senão a gente vai ficar aqui a vida toda. Beleza. A luta 4, eu vou na Alissa. A luta 5, quem que eu deixei anotado aqui? Eu vou no Saul. Aí a luta 6, que é o Vitor Silvério e o Kyle Chambers, eu vou no Kyle. Na luta 7, que é o Felipe Andrew e o Declan, eu vou no Felipe Andrew. Na luta 8, eu vou na Paige. Na 9, no Lucas Huck. Na 10, no Xande. E na última luta, no Mika Galvão. Me cobra aí depois. Aí, então, vamos ver se eu falei tá muita besteira. feita aí a aposta. Quem for na do Gualberto aí e apostar e ganhar, volta aqui, agradece o Gualberto. Falei, comenta aí, Gualberto, ganhei um dinheiro apostando aqui. Se Quem perder, você volta também. aí cobra o Gualberto aí, se encontrar o Gualberto no campeonato. Pô, perdi um dinheiro, Gualberto. Pô, fui na tua. Então, beleza, tamo aí. Valeu, Gualberto, valeu, Karine. Obrigada novamente. Mais uma edição pra conta aí. Valeu, rapaziada. Valeu, é nóis. Valeu.